do livro Paz e Renovação, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diante daqueles que te pareçam caídos, silencias quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até onde conseguiremos assegurar a própria resistência à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Emmanuel. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 4, do Princípio Vital, a vida e a morte. Pergunta de número 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Pergunta 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta: sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Meus queridos irmãos, as questões 68 e 68A de O Livro dos Espíritos tratam de um tema inevitável da existência humana, a morte do corpo físico. Os Espíritos respondem a Kardec com simplicidade e profundidade, mostrando que a morte, sob o ponto de vista orgânico, decorre do esgotamento dos órgãos. O corpo é um instrumento temporário colocado a serviço do espírito. Quando suas formas se exaurem, ou sua organização se deteriora de modo irreversível, ele deixa de funcionar. Na pergunta 68A, Kardec utiliza
a comparação com uma máquina desorganizada, e os espíritos concordam com a analogia. Assim como uma máquina mal montada ou avariada deixa de se mover, o corpo humano, quando não pode mais sustentar as funções vitais, experimenta a extinção da vida orgânica. Entretanto, é importante perceber que a comparação se refere apenas ao corpo material. Na visão espírita, o espírito não é a máquina, ele é o ser inteligente e imortal que se utiliza dela durante a encarnação. Essas respostas nos convidam a distinguir claramente vida orgânica e vida espiritual. A morte não representa o aniquilamento do ser, mas a cessação das atividades do organismo físico. O espírito sobrevive, conserva sua individualidade e prossegue sua jornada evolutiva no mundo espiritual. Dessa forma, Kardec e os espíritos retiram da morte o caráter de destruição absoluta e a apresentam como uma transformação natural, semelhante ao momento em que o viajante deixa uma veste que já não lhe serve mais. Há também uma lição moral muito consoladora. Se o corpo é transitório, devemos cuidar dele com responsabilidade, sem nos esquecer de que o verdadeiro patrimônio da criatura são as conquistas do espírito. O amor, a caridade, a humildade, a fé e o conhecimento. A experiência terrena é uma oportunidade de aprendizado. Quando o organismo se esgota, a vida continua em outra dimensão, sob as leis sábias e misericordiosas de Deus. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pelo estudo deste dia que nos esclarece acerca da vida e da morte. Ajuda-nos a compreender que o corpo físico é instrumento precioso de aprendizado, mas que a nossa verdadeira essência é o espírito imortal, destinado ao progresso e à felicidade. Dá-nos serenidade diante das provas da existência, coragem para enfrentar as enfermidades e confiança quando a separação daqueles que amamos nos visitar. Que saibamos aproveitar cada dia para praticar o bem, cultivar o amor e servir ao próximo com sinceridade. Ampara os enfermos, consola os aflitos, fortalece os que choram a partida de seus entes queridos e envolve em tua paz todos os espíritos que retornaram à pátria espiritual. Que a luz de Jesus ilumine nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja.